Olá a todos! Eu gostaria de propor hoje um tico de conversa com vocês sobre um tema muito interessante, também bastante intrigante. Confesso que isso toma a minha atenção já há muitos anos, que é a providência divina. E o que é a providência divina? Normalmente, a providência divina, ela aparece nas nossas vidas quando tudo aquilo que nós já tentamos, como seres humanos, como homens e mulheres, diante de situações complicadas, grandes problemas, doenças, perdas financeiras, enfim, tudo aquilo que aos olhos dos homens as ações humanas já foram esgotadas, é nesse momento que aparece a providência divina. Ou seja, a mão de Deus agindo nas nossas vidas e de forma miraculosa e de forma metafísica transforma aquilo que era irreversível para os homens em solução nas nossas vidas. Para ilustrar um pouco esse nosso bate-papo, eu gostaria de recorrer à Bíblia, no Velho Testamento, a duas histórias de magnífica providência divina. A primeira está lá no livro de Gênesis, capítulo 22. Eu vou ler para vocês. Diz assim: sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o em holocausto sobre um dos montes que hei de te mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento e tomou consigo dois de seus moços, Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar onde Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. E havendo eles chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem, e o amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abrão, Abrão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estenda a mão sobre o mancebo e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não negaste teu filho, o teu único filho. Nisso levantou Abrão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abrão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, pelo que chamou Abrão aquele lugar de Jeová-Jiré, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. A outra história maravilhosa sobre providência divina está lá registrada no livro de Daniel, no capítulo 6. Eu vou ler um pouquinho para vocês. Diz assim: pareceu bem a Dário ou Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, a fim de que estes sátrapas lhes dessem conta, e que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujava a estes presidentes e aos sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Nisso, os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem falta. Pelo que estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, a menos que
a procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Eu vou pular agora direto para o trecho que fala da providência de Deus, porque nesse momento, por causa desse decreto, por causa dessa perseguição, Daniel literalmente havia sido condenado à morte. E não é uma morte qualquer, não, a morte comido por leões. Coisa terrível, né? Então, vamos lá, vamos para a providência divina. Diz assim: então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. Ora, disse o rei a Daniel, presta atenção aqui, ó, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que no tocante a Daniel nada mudasse. Depois o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Ficou com a consciência pesada de mandar o nosso irmão Daniel para ser comido vivo por leões. Versículo 19 diz assim: então o rei se levantou ao romper do dia e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, porque afinal de contas, os leõezinhos deviam estar com fome. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e ele não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, diante de Deus, e também diante de ti. Ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova e não se achou nele lesão alguma, porque ele havia confiado em Deus. Duas histórias maravilhosas de providência divina, de milagre, da intervenção de Deus na vida do homem. E eu fico sempre me questionando a respeito desse timing. Poxa, por que Deus aparentemente age sempre na última hora? Eu às vezes questiono a Deus, falo, poxa pai, o Senhor podia agir na minha vida um pouco antes, né? Os milagres poderiam vir um pouco antes. Porque tanto na história de Abraão quanto na história de Daniel, pensa aqui comigo, que coisa terrível. Imagina o grau de estresse, o grau de ansiedade que Abraão e Daniel não sofreram nos momentos que antecederam, seja a execução de Daniel dentro da cova dos leões, seja o levantar da faca para imolar Isaac por Abraão. Eu fico sempre me perguntando, poxa, por que primeiro Deus permite que nós vivamos tais situações? E por que Deus sempre age no momento que parece que o mundo vai cair? Ou que o mundo vai acabar? O nosso mundo vai desmoronar? É uma coisa de maluco, irmão. Mas eu consigo depreender algumas coisas a respeito do que é a providência divina e do que Deus tenta nos ensinar. Se a gente olhar a vida de Abraão e a vida de Daniel e passar por essas duas situações, nós facilmente percebemos que tanto um quanto o outro, primeiro eles eram servos do Senhor. Eles estavam nas suas vidas, independente da situação, eles estavam 100% alinhados com a vontade de Deus para a vida deles. Ou seja, aquilo que a gente ouve na igreja desde cedo, que a gente ouve pelos nossos irmãos, olha, Deus tem um plano na sua vida,
Deus tem um plano na sua vida. Eu ouvi isso a minha vida inteira. Eu só fui entender o que era o plano de Deus na minha vida depois, talvez, de décadas, quando eu resolvi permitir que Deus realmente executasse o plano dele na minha vida. Quando eu deixei que Deus fosse soberano na minha vida. E eles eram homens alinhados completamente com Deus. É ou não é? Eles eram servos. E a vida deles era o caminhar do plano de Deus para eles aqui na Terra. Então eles eram servos e eles estavam alinhados com o Senhor. O que é uma grande estratégia, diga-se de passagem. Um dia a gente vai falar sobre isso. Sobre planejamento estratégico, mas de uma outra forma. Não esse planejamento estratégico que a gente aprende na escola de administração. O segundo ponto é que eles foram muito obedientes. Muito obedientes. Então a gente está falando de alinhamento e está falando de obediência. Abraão podia ter falado assim, não, pai, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer. Você imagina, se coloca na situação de Abraão. Se hoje, você que é pai, você que é mãe, eu sou pai e eu sou doente de amor pela minha filhota. Imagina se Deus vira para você ou para mim hoje e fala assim, Serjão, pega essa melhor faca que você tem na cozinha, leva a sua filha até um altar que eu te direi onde é, e lá você vai cortar o pescoço dela e você vai atear fogo e vai oferecê-la em holocausto para mim. Será que eu teria o mesmo nível de obediência que Abraão teve? E olhando lá a vida de Daniel também, Daniel, o rei baixou um decreto que durante 30 dias ninguém no reino poderia adorar a um outro Deus que não fosse o do rei, que eles tentavam elevar a figura do rei a uma figura divina. E ele poderia ter simplesmente falado, não, eu vou abrir uma exceção aqui na minha caminhada com Deus e não vou orar durante esse mês. E ele fazia isso 3 vezes por dia. E ele fazia de uma forma que as pessoas conseguiam ver, ele não fazia trancado no quarto, de forma que não fosse perceptível, as pessoas percebiam. Obediência. Eles foram muito obedientes. O que dá para depreender também é que eles são muito corajosos. Olha a coragem desses dois. A coragem de levantar uma arma para tirar a vida do seu próprio filho em nome de Deus. Em nome de uma relação que ninguém nesse mundo ia entender corretamente. E na história de Daniel, teve a coragem de se lançar, porque foi o que ele fez, ao concordar em não parar de buscar a Deus naquele período de tempo, ele se lançou quase que voluntariamente à cova dos leões. Olha o tamanho dessa coragem. E se fosse com você, se fosse comigo, nos dias de hoje? Eu quando vejo vídeos de zoológico em que as pessoas se jogam para os leões, se jogam para os ursos, eu já morro de medo. Imagina na vida real. Pois é. Muita coragem. Muita coragem em nome da fé. E eu não poderia deixar de citar a fé desses homens. A fé de que, se fosse pela vontade de Deus, eles seriam libertos ou salvos. E eles creram que Deus faria o melhor e que Deus sabia o que é melhor. Olha só que belo resumo que dá isso. Alinhamento. Primeiro, servidão. Servos de Deus. Eles tinham Deus como centro de tudo. Serviam a Deus. Segundo, foram obedientes.
Terceiro, tiveram coragem. Quarto, fé. Creram que o Senhor poderia intervir. Eu quero transportar isso para os dias de hoje, para a sua vida e para a minha vida. Não é? Como é que a gente consegue tratar isso hoje? Deus age nas nossas vidas no exato momento. No momento que você precisa do milagre. Deus nos prova, como foi o caso de Abraão, e Deus também permite que nós vivamos situações de perseguição, como foi o caso de Daniel. E eu costumo meditar sobre essas passagens, lembrando dessas características do homem e da mulher de Deus. Primeiro, estar alinhado com o plano de Deus para a sua vida, que significa servir a Deus. Abrir mão dos seus planos pessoais, abrir mão de todas as estratégias que você traçou para a sua vida e entregar tudo isso no altar de Cristo, entregar tudo isso no altar de Deus. E deixar que Deus passe a ser o planejador das tuas ações. Servir a Deus, estar alinhado com o plano de Deus para a sua vida. E aí, finalmente, entrar na cuca que Deus tem um plano para a sua vida. Segundo, obedecer. Obedecer ao Senhor. E eu arrisco dizer, cegamente. Porque Deus não falha nunca. Se é que eu posso colocar assim, estou colocando isso metaforicamente. A pior decisão de Deus para a sua vida vai ser melhor do que qualquer decisão mais sábia que você já um dia pensou. Que você um dia teve. Terceiro, não ter medo, pelo contrário, ter a coragem de enfrentar a situação que Deus permitiu na sua vida. Seja por provação, ou seja por perseguição que Ele assim permitiu que você seguisse. Ter a coragem de enfrentar, sem medo. Sem medo. E ter a fé, crer que na última hora, ainda que pareça tarde para você e para mim, Ele vai agir. Ele vai mudar a história da sua vida. E eu gostaria de fechar esse vídeo convidando você para uma reflexão, de novo, sobre um tema muito interessante e muito intrigante, que é a intervenção de Deus, ou a providência de Deus nas nossas vidas. Ele sempre agirá na sua e na minha vida na hora certa, na hora exata. Nós temos que estar corretamente posicionados. Nós temos que servir a Deus. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós precisamos ter a coragem de viver as aventuras que Deus proporciona nas nossas vidas. E nós precisamos ter fé de que na hora certa, no momento exato, Deus agirá. E tudo aquilo que parecia perdido, todo tipo de derrota, será e é convertido em vitória. Um beijo no coração de vocês. Eu espero que essa palavra te traga luz e te traga confiança. Um grande abraço. Até a próxima.